Brasil, olá Bahia! Olá, minha querida e amada Serrinha. Estou aqui ao lado de Josman Brito, Emanuel Maia e estamos apresentando já o programa Serrinha em Movimento. E eu tenho um tema bastante interessante, Emanuel. Eu não sei a quem interessa possa. Por que não homenagear a mãe dos pobres de lá da região do Recanto, aquela guerreira, aquela mulher maravilhosa que vivia dia e noite nas portas dos hospitais e fazendo um trabalho social, a saudosa Maria dos Prazeres. Manuel, você sabia que existe alguém tentando impedir que a escola modelo de lá do Recanto não tenha homenagem o nome dela? Eu acho isso um absurdo. Porque a gente tem que homenagear as pessoas que verdadeiramente fizeram e tiveram relevantes serviços prestados à sociedade serrinense. Mas, infelizmente, em Serrinha funciona diferentemente das coisas. Então, Emanuel, eu acho que a gente vai travar essa luta. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Silvinho. Boa tarde, Josman Brito. Boa tarde a você, ouvinte e internauta aqui também no Instagram. Pois é, Silvinho, se isso for se concretizar, para mim uma grande injustiça aí, né? E novidade, surpresa, né? Com a saudosa Dona Maria dos Prazeres, né? Uma pessoa muito querida na cidade, com relevantes serviços prestados, né? Tanto ela quanto seus familiares também, conheço alguns, né? Então é necessário que se faça a justiça aí, né? Até para... Na verdade, a justiça não é a ela, a justiça é a comunidade, que eu tenho certeza que gosta muito dela, gosta muito da família e sente Também nome, falta. Rui do Recanto, Exato. fino, né? E e sente a falta dos serviços que ela prestava àquela comunidade, né? Eu vou pedir a Josman para colocar esse áudio aqui, esse pessoal. Pra quem me apoiar eu dou abraço. E se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito. Se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda. Cadeira não? É a cidade esburacada. Eu vou deixar esses áudios para depois. Eu vou deixar para outro dia. Preta, eu invento uma careta, faço aquele carnaval. Eu vou começar. E retornando já aos estúdios da Rádio Continental, e acabou de chegar Noélia Bastos, mulher guerreira, mulher que trabalha incansavelmente. E hoje o seu nome foi tocado repetidas vezes lá no condomínio Alvorada, nas redes sociais, Noélia, porque o pessoal precisa de uma atenção do poder público e não se tem. E lá a gente falava, e onde é que está tendo atenção do poder público? Onde é que a prefeitura está atuando? Há pouco eu recebi um vídeo, né, Josi? De lá do bar da estação, o lixo tomando conta, é o entulho, é a lama, é a falta de respeito. E também dizer que acabou de chegar também a nossa querida doutora Ivana, uma das mais conceituadas profissional do ramo de advocacia do Brasil. A ela todo o meu carinho e todo o meu respeito. E boa tarde, Noélia Bastos. Boa tarde, Silvinho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Continental. É um prazer enorme retornar a essa casa e vamos conversar com o nosso povo tão querido e tão sofrido. Verdade, Noélia. Muito sofrimento. Noélia, eu entrevistei Perica Capilha essa semana, não deu tempo de falar. Como é que está essa questão do lixão lá e essa cooperativa que já existe, que estão tentando criar outra, que há na Água Boa já também a construção de uma usina. A quem interessa a poça, você poderia dar uma explicação? Você tem conhecimento disso? Temos sim. Foi assinado um TAC pela gestão municipal de Serrinha com o Ministério Público Federal e alguns pontos eles têm que cumprir, Ministério Público Estadual, desculpe. E um dos pontos é tirar o pessoal do lixão. Isso é fato, chegamos ao marco final dos resíduos sólidos e tem que ser resolvida essa situação. A gente sabe que um dia começou essa luta, essa batalha lá em 2010, nós estamos em 2022. Misericórdia. Né, quando foi
aprovada a primeira lei. E naquela época a gente, para ajudar os catadores do lixão, nós reunimos com eles e fizemos a conversa inicial para fundarmos uma cooperativa. Como era uma coisa nova, né, procurei o SESCOP, o Serviço Nacional de Cooperativas, e alguns membros vieram para cá, reunimos na escola Cleon Pimentel, passaram uma semana lá ensinando como era que se trabalhava em cooperativa, como era que se trabalhava organizado, e fundamos ali naquele momento a COSE, Cooperativa Serriense de Reciclagem, exclusivamente com os catadores do lixão. E aí a gente vem batalhando durante todo esse tempo, mas prefeito nenhum nunca teve a boa vontade de... todos os gestores que trazer... passaram não tiveram essa preocupação. Pois é, porque eles precisam vir trabalhar aqui na cidade com a coleta seletiva. Eles estão preparados para isso. Né? E aí todo gestor que passa, porque o lixo dá dinheiro. Né? Lixo é dinheiro. O lixo dá dinheiro, do lixo se aproveita tudo, né? Eles não aproveitam tudo ainda porque ainda não tem... ignorância da maioria da classe política, né? Parece que não entende ou faz questão de não conhecer. Não é isso não. É porque tem interesse também em ganhar dinheiro com o trabalho daqueles pobres que estão lá em uma vida miserável, porque ali é a verdadeira degradação do ser humano. É uma situação de fazer dó. É a chuva, já pensou esse frio? E, doutor Ivone, Serrinha não é diferente. Já pensou, Silvinho, nesse frio chegar um Vega, 11 horas da noite, que eu acho que é o último horário que eles vão levar esse lixo lá, e aquelas pessoas ali debaixo daqueles barraquinhos, esperando chegar, eles entram debaixo, colocam as cabeças ali embaixo. Né? Nós já tivemos ações mais fortes por intermédio do Ministério Público, de que tiravam crianças dali de dentro. Foi quando a gente lutou por aquela escola. E hoje, então, está lá o lixo em cima da escola. Não, e essa cadeira da ação social do município, entra em que aí? Eu acho que não está entrando em nada, né? A gente não vê Como ação, sempre, né? a gente não vê ação nenhuma da Secretaria de Ação Social, não. Quanto à questão do lixo, sempre eu digo, gente, a gente tem um projeto pronto. Maravilhoso. Um projeto que a gente está indo buscar, mas nós estamos conseguindo, nós estamos no caminho de conseguir ajudar esse povo a sair dessa situação. Tiveram algumas festas aí, a primeira festa colocaram eles, a festa lá no estádio, eles vieram, fizeram a catação, mas teve um desconforto, não ficaram satisfeitos com o que receberam. Aí já ficou aquela coisa assim de não acreditar. Na segunda festa, o secretário de Meio Ambiente, ao invés de buscar eles, colocou uma empresa de um pessoal que é amigo, que trabalha lá na secretaria, para poder estarem fazendo a catação. Essa secretaria praticamente está acabando, porque você não vê praticamente quase nenhuma ação. Não, eu não olho dessa forma, não. Eu acho que tem algumas ações, aquelas ações de estar socorrendo os animais ali, coisa que a gente não... Mas tamanho é muito deficiente. É deficiente, mas acontece, né? Precisa melhorar. A gente entende que precisa melhorar. Para a gente adiantar, porque o tempo é muito curto, o que é que existe de fato de direito lá na Água Boa? É usina? Existe algum... O que é que na realidade existe ali? O que é que está acontecendo? Ali, na verdade, é uma usina, né? Que foi construída em um terreno... Por um grupo de empresários? Por um grupo de empresários, inicialmente por políticos daqui da nossa terra, porque todo mundo vai no interesse próprio, né? E hoje lá tem uma usina. Nós chegamos a sentar com o diretor, o dirigente de lá, que é uma parte do trabalho em relação ao lixo. Não é a separação aqui, a catagem da coleta seletiva aqui. Eles vão receber esses resíduos lá. Eles recebem... Eu fui com ele lá para dar uma olhada, agora tem pouco tempo, né? Eu achei um equipamento muito bom, eles têm. Um investimento de 10 milhões, né? Pois é, mas a coisa não estão com vontade que a coisa ande. Eu soube que o grupo de lá, inclusive é de Feira de Santana, estou bem informado, né? Está muito contrariado, porque a gestão não tem facilitado, não tem se empenhado
para que as coisas aconteçam. Na verdade, não tem facilitado para que o pessoal saia do lixo. Vamos ver aí, esperar que o Ministério Público aperte para poder ver se essa coisa realmente acontece. Nós estamos nesse aguardo e a gente vendo o sofrimento do povo. Queria assim, me solidarizar com os catadores de lá do lixão. Tivemos a perda de uma amiga que morreu de uma dor de cabeça intensa. As pessoas se estão expostas ali. A tudo, né? Do tempo, ao sol, ao frio, à chuva. E essa senhora que tinha o apelido de Tafia, ela chegou a falecer a semana passada de uma dor de cabeça intensa do trabalho árduo que tem ali no lixão. Meu Deus do céu. Ali não é brincadeira, nós já colocamos o doutor Zevaldo uma vez para atender lá na comunidade, ele atendeu durante 6 meses. E uma das filhas dessa senhora teve um problema sério de saúde também, um problema dermatológico por conta de uma bactéria que ela pegou dentro do próprio lixo. Qual seria a solução, Noélia, hoje para A resolver o solução problema do lixão? Essa usina seria a solução? O que é que tem que se fazer? Quais os passos? Olha, é a usina em parceria com a cooperativa de catadores de lá, porque não adianta você dizer que vai acabar o lixo e deixar as pessoas lá e pegar gente que tem condição aqui, que é funcionário da própria Secretaria de Meio Ambiente, para estar fazendo o papel do catador. Então, esse povo lá vai morrer de fome? Exatamente. Né? Como é que vai ficar a sobrevivência de famílias numerosas, de crianças que vivem ali naquela situação terrível? Né? Nós passamos um período dessa pandemia aí, as escolas fechadas, e pessoas se alimentam, na maioria das vezes, só uma vez por dia com a merenda escolar. E aí não teve a merenda escolar. E a merenda quando não tem? Quando falta. Pois é. Recebimento vem faltando. Pois é, Faltou. quando a escola fecha, a criança chora, às vezes não é a falta da aula, é a falta do alimento. Agora, tem cabimento com um montante de recursos que a educação recebe, faltar alimentos, inclusive não está se cumprindo a lei. Aí, prefeito, o senhor não gosta que eu fale a verdade. 30% da merenda escolar tem que ser da agricultura familiar. Não está se cumprindo isso. E ainda falta alimentos. Falta merenda escolar. Está errado. O que está errado tem que falar. A gente não está aqui para passar manteiga no bigode do gato. Está para falar a verdade. Na hora de dizer e elogiar, a gente vai elogiar. Logicamente, a gente entende, olha, que é obrigação do poder público estar fazendo as políticas públicas. Com certeza. É obrigação e estão sendo muito bem pagos para cumprir essa obrigação. A doutora Ivana está por aqui. Boa tarde, doutora Ivana, mais uma vez. Bota esse microfone aí para a doutora Ivana. Tem como? Não tem como não, né? Doutora Ivana tem que vir aqui, né? Doutora Ivana está ali. Olha, você trabalhar com profissional é diferente, é diferenciado. Josman Brito, nosso parceiro do dia a dia. Muito obrigado, Josman. Muita experiência, muita competência. Não é só sonoplasta, é radialista também, de carteirinha. E a gente, graças a Deus, faz, doutor Ivana, um trabalho aqui muito eficiente, muito decente, porque aqui a gente não xinga ninguém. A gente cobra do poder público, a gente cobra daquelas pessoas que são responsáveis, que inclusive são pagas por nossos impostos. Eu fui ali no Chama ontem, e eu tive com a doutora Ivana, semana passada, ela comprando frutas e verduras, e com certeza ela deixou muito imposto ali, muito dinheiro para o Estado, para a União, para o município. E esse dinheiro tem que ser bem administrado, e a gente não consegue entender porque a cidade passa por um momento tão crítico. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Serrinha. Boa tarde, os funcionários e as pessoas que trabalham aqui na Rádio Continental. E, Silvinho, a resposta que eu tenho para lhe falar é falta de gestão. É ausência de gestão pública. Infelizmente, nós passamos por várias gestões aqui nesse município e eu sempre falo que uma gestão exemplo foi a última do senhor Aloysio Carneiro. Né? Eu sou prova disso, que na época eu era estudante e eu me lembro muito bem. Mas de lá para cá, a população de Serrinha sofre muito. Por desconhecimento, por falta de competência na gestão do município da verba pública. Olha que os últimos
gestores de 20 anos para cá, todos estão ou inelegíveis ou respondendo processo ou a Polícia Federal na porta. Ou seja, Misericórdia. Em Serrinha não é diferente. eu estou falando de Serrinha, De meu Serrinha, querido. Claro, especificamente óbvio. Serrinha. Sim, Serrinha. Eu No moro Brasil aqui. tem sido não, assim. não me interessa o município vizinho. Me É interessa a cidade onde eu doutor moro. Ivana sempre tem, quando eu me refiro a outros municípios, doutor Ivana Silvinho, eu gosto muito de me preocupar na cidade onde eu moro. Porque é lá Óbvio. que eu moro, Nas lá outras que eu cidades, voto, nas outras lá que eu cidades. pago meu imposto. Nas outras cidades, É. observe, olha, o brasileiro ele tem mania de querer se americanizar. É. O americano não gosta de brasileiro, então por que eu vou estar defendendo O americano. ideologia americana? É. Eu tenho residência em Serrinha, então eu tenho que me interessar pelo município. Eu Os também vizinhos não me interessa. Interessa a população da cidade vizinha. Eu também concordo. Né? O meu imposto que eu pago aqui, o recolhimento, quando tem uma nota fiscal, é para Serrinha, não é para Barroca, não é para Biritinga, não é para Si. Então eu não me interesso pela cidade vizinha. Cada um que luta pelos seus ideais. Doutor Ivana, no período, teve aqui recentemente a Polícia Federal e a CGU, ambas estiveram aqui e depois a CGU passou uma semana em Serrinha. E, infelizmente, não se teve uma nota pública, uma nota da assessoria de comunicação do prefeito, já que a prefeitura foi o principal alvo. É o alvo. É o alvo principal. E a prefeitura não se manifestou, não deu assim uma sensação para a população. Então a população ela está ansiosa e ociosa para saber o porquê da Polícia Federal em nossa cidade, por que a CGU está em nossa cidade constantemente. A senhora poderia fazer um relato do que está realmente acontecendo, o que aconteceu e quem sabe o que poderá acontecer. Veja bem, eu fui procurada por pessoas que, principalmente a professora Noélia, que é uma lutadora, é uma guerreira, né? E falou assim, Ivana, a cidade tem esses recursos do Fundef, e eu mostrei a ela que algumas cidades na Bahia fizeram o correto, né? Tem uma cidade na qual eu mostrei a ela todo o procedimento do Ministério Público Federal com o Sindicato de Representatividade, uma cidade do Oeste, em que em 2018 foi tudo resolvido na sala de audiência. Inicialmente, a Justiça Federal, com o apoio do Ministério Público Federal, bloqueou a verba, mas isso em 60 dias foi resolvido. Aplicabilidade, né? E eu vi que eu gosto de seguir diário oficial, a mania que tem do Poder Judiciário. Em 2018, né, 26 de novembro de 2018, o 196, Diário Oficial do Município de Serrinha, um plano de aplicação dos recursos dos precatórios do Fundef. De lá para cá eu comecei a observar as metas. E eu observei que esse plano é uma cópia, copiou, colou de outros lugares, de outras cidades. Não vou dizer a cidade que copiaram e colaram. Sim. E é humanamente impossível a aplicabilidade dele em Serrinha por uma falta de vários procedimentos, né? E aí você vê, depois você vai olhando, que eu agradeço a professor Elcio, que me ensinou como é pesquisar a respeito de processo de pagamento junto ao TCM, Luiz, que era do TCM, e outros amigos meus que eu tenho envolvidos nessa área. E hoje eu vejo, é aquilo que eu boto o olho e digo que isso é fraude. Isso aqui é só para enrolar. Mostrei a professora Noélia, ela também é uma profunda entendedora, já fez parte de conselho, já trabalhou junto à Secretaria de Serrinha. E ela entende a educação, é oriunda da educação, aposentada, né? E nativa do Estado. Paga imposto na cidade. Sim, e aí né? nós começamos a pesquisar e observarmos, né, inúmeras irregularidades. Ela fez, Ivana, tem que fazer a representação. Eu fiz a representação com base em documentos, eu não trabalho sem documentos. Fui buscar no TCM, tudo que estava lá no TCM, eu disse, não, tem algumas irregularidades aqui que precisam ser realmente investigadas. Então fizemos saúde e educação. Na saúde era pior ainda, por causa da época do Covid, eu dava muita risada, sabe? Assim, de casas na zona rural, né? casas de apoio na zona rural, que você chegava lá, estava o dono deitado na rede. E recebendo aluguéis. Né? Não, Serrinha, tudo é possível aqui. Eu ainda não vi nada que me deixasse surpresa. Nos últimos 20 anos. Eu já vi trator trabalhar 48 horas em 24. Aqui em Serrinha. Você lembra muito bem desse fato. Então o que acontece, né? Um trator, viu? É engraçado. O dia passou a ter 48 horas, né? Aí o que acontece? Começamos a investigar, observar, tirar fotos. Empresas fantasmas ali na entrada da cidade e outras coisas. E fizemos a representação. Mas como eu sempre falo,
eu falei para a Noélia, essa representação é algo que vai para a CGU, vai para o Ministério Público Federal, e eu trabalho sigilosamente, eu não falo para ninguém. Quando a CGU chegar e a Polícia Federal chegar, aí você pode dizer que foi você que fez, que a representação está protocolizada. E isso aconteceu. Nós temos muitos municípios na Bahia, todos praticamente estão investigados, porque o desvio de dinheiro, inclusive o consórcio Nordeste, né? Que começou o escândalo. E que eu tenho a lhe dizer, eu faço parte de um grupo, né, de frente de combate à corrupção no estado da Bahia. Aliás, não, hoje é no Brasil. E eu que fui analisar as contas do estado da Bahia. Ivana Veio entende isso. Quem descobriu tudo e quem levou, encaminhou isso à equipe e quem levou isso ao Ministério Público foi o nosso grupo, em relação ao estado da Bahia. As aquisições. Né, é um dinheiro praticamente de fundo perdido, mas gerou toda aquela situação onde alguns estados foram visitados, inclusive a Bahia, teve até morte, né, prisões, e que dá o procedimento tramitando a nível de judiciário. Serrinha é pelo mesmo jeito, é mais uma gestão em que nós já temos o atual gestor com bens bloqueados da gestão anterior. E agora tem todo esse escândalo na saúde e na educação. Com esse plano que não foi para lugar nenhum, e manutenção e desenvolvimento da educação básica. Tem coisas aqui que quem lê fala, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é Santa Catarina. Isso é Santa Catarina, que são as melhores escolas, São Caetano do Sul, que basicamente é 100% de analfabetos. Então, é maravilhoso, mas para São Caetano do Sul e o estado de Santa Catarina. Não para Serrinha, porque não aconteceu até hoje, de 2018 até hoje. São 4 anos. Mas o recurso vem. Óbvio, é recurso do Fundef. São Utilizados. São os precatórios. O precatório. Isso aqui é para utilização do precatório. 110 milhões do precatório. Aqui, ó. Plano de aplicação dos recursos dos precatórios Fundef. Serrinha, Bahia. Está publicado no Diário Oficial de Serrinha, 26 de novembro de 2018. Se as pessoas não leram, é porque não tem o hábito de fiscalizar a sua cidade. Mas eu olho tudo. Os mínimos detalhes. Vou para o Tribunal de Contas, analiso. Isso aqui os sindicatos deveriam estar sabendo. Porque fala da educação, inclusive de treinamento de professores. Treinamento Até pós-graduação. Está aqui. Quem leu, eu li. De trás para frente para trás, que eu tenho o costume de ler. Esse ano eu já li mais de 60 livros. Eu gosto de ler. Então eu li. Ele está publicado com letras bem miudinhas para as pessoas realmente não lerem. Mas eu leio porque tem um lupa, tem um óculos e aumento aqui para 200%, eu leio. Imprime e leio. Eu gosto de ler. Então o que publica eu vejo. Então, Emanuel, você quer perguntar? Quero sim. Uma boa tarde, doutora Ivana. Boa tarde, minha amiga Noélia. Doutora, a senhora falou agora desse plano de aplicação. Era justamente isso que eu queria saber, esmiuçar. Porque o que foi propagado, inclusive por vários sindicalistas aqui na cidade, que não existia esse plano de aplicação. Então, quer dizer que o plano de aplicação está aí publicado desde 2018? É assim? Basta que as pessoas ligadas ao sindicato, que assumam direções, olhem o Diário Oficial do município de Serrinha, porque pelo menos eu tenho, a professora Noélia tem, e outras pessoas têm, 26 de novembro de 2018. A CGU tem, o Ministério Público Federal tem, a Polícia Federal tem, o TCU tem, que foi encaminhado para todos esses órgãos. Eu pergunto porque eu vi repetidamente de algumas pessoas de sindicatos justamente isso, né? Que não existia um plano de aplicação. Que absurdo, meu Eu Deus vou do te céu. falar uma coisa. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, Emanuel. Eu acredito que o ser humano, quando ele assume uma atividade, seja ela pública ou privada, no mínimo ele deve saber o que ele está fazendo. E se não tem conhecimento, não vá só pelo oba-oba. Né? Não vá só porque é bonito, porque é vaidoso, né? Então eu tenho uma frase aqui que eu sempre falo. O conhecimento é amplo e cheio de possibilidades. A grande questão é conhecer e ter domínio sobre todas elas. Eu acho que eu falei tudo. Perfeito. Então, para o bom entendedor, eu não sou dona da verdade, nem conheço tudo, mas eu procuro ler. Não sei. Quem lê, adquire um pouco de conhecimento. E você só perde esse conhecimento para o Alzheimer ou para a morte. Doutor Ivana, nós vivemos aqui na região do semiárido, né? A cidade de Serrinha é uma cidade que, às vezes, nós temos pessoas com dificuldades de entender certas linguagens. Sim, correto? claro. E eu gosto muito de falar a língua do povo. Sim, óbvio. E eu lhe fiz uma pergunta assim: por que a PF
esteve em Serrinha. E segundo eu soube, ela vem sempre, inclusive vem. Ela vem às sempre, ela vezes, está de muito. maneira, Ela vem sempre, está aqui. é, Olha, sem- há muito tempo que ela está vindo aqui. tá vindo aqui. E inclusive eu sei quem é o profissional, a profissional que E vem. a CGU. Aí o povo quer saber. A CGU não, quem está vindo agora é a Polícia Federal. Federal. Isso. Aí o povo quer saber, assim. Pô, a ansiedade, porque o povo é muito zap, muita pergunta, ansiedade. É por aí um detalhe assim, mas bem explicativo. Porque, por exemplo, se falou muito, cadê o dinheiro do Covid? Cadê o dinheiro do pré-sal? Isso, além dessas questões da educação, essa frase que eu falei que o povo pergunta, como é esse processo? Dê uma explicada assim mais detalhada para o Olha, pessoal eu não entender. analiso pré-sal. A professora Noélia, nós analisamos provavelmente o desvio de verba dos recursos do Fundef, não só do Fundef, mas como do Fundeb. Porque não tem o desvio de recursos só do Fundef, os precatórios. Tem também do Fundeb. Fundeb, nós temos só vale 101 milhões e Fundef, isso, o Fundef e só fizeram rateio de 18 milhões. Aí você tá falando Numa Fundeb. época, Fundeb. é uma época que não, 2 anos, num período sem aulas, não é isso? Fundeb é uma Só coisa, vale- Fundef esse dinheiro é outra. do Fundef. Fundef, exatamente, 101 Precatório é milhões. Fundef. Aí a pergunta é, se não houve aula e se tem documentado que se gastou uma fortuna com combustível no período que não havia aulas, mais 110 milhões e esse que estavam aplicados, correndo juros dos precatórios. Então, a população quer saber onde está esse investimento todo, se você tem ainda obras iniciadas e inacabadas. A exemplo, da escola, da biblioteca, que ele botou no chão, está lá parada, desde 2011 para ser entregue, e principalmente aquele colégio lá da Rodagem, que a senhora sempre diz, não é Santa, ali é Rodagem. É. E temos também uma reclamação muito grande, uma pergunta praticamente diária da Praça dos Esportes, que é uma obra Praça federal, do PEC. porém o recurso repasse para o município. A Praça do PEC. Exatamente. Aquela praça ali, eu vou te falar uma coisa. Eu comecei a analisar aquela praça, a observar aquela praça desde a licitação, que Valmir Ramos, a empresa Valmir Ramos ganhou. Você lembra, né? Então, aquela praça, ela ia... Osni não começou a obra. Na época era o gestor Osni Cardoso, não começou a obra. E aí o que aconteceu? Essa obra, o Serrinha ia perder. Ela ia para o estado de Santa Catarina. Meu Deus do céu. Na época da transição, eu oficiei o Ministério do Esporte. Podia, né? E a Caixa Econômica, ela depois foi sentada na Caixa Econômica, fevereiro, março, e ela ficou, o Ministério do Esporte, ela resolveu deixar aqui em Serrinha. Iniciou-se a obra. Valmir foi a empresa que ganhou a licitação. O que acontece? De lá para cá, que essa obra tinha prazo de entrega. Ela está daquele jeito ali. Gastou-se uma fortuna. Tá lá. Eu fico Né? E ela está não chego daquele lá. jeito. A mesma coisa, aquela praça lá na Cidade Nova. Também. Aí, aquilo ali É outro grande problema. eu tenho fotos desde a época da terraplanagem, da placa voltada para BR, depois a placa voltada para aquele condomínio Minha Casa Minha Vida. Lembrando que passaram a várias empresas terraplanagem, ali, né? a terraplanagem, tudo. Várias empresas, tudo. Então, na entrega, quem recebeu as chaves fui eu. Tive que chegar lá praticamente à noite para fazer levantamento de tudo. Inclusive, o senhor que era responsável pela empresa, ele tem um ofício na qual, da entrega das chaves, onde eu fiz o recebimento para o município. Então, o que acontece? Tem algumas obras que, por falta de gestão, falta de conhecimento, né? Falta de gestão pública. Gerir o município não é administrar um aras. Gerir o município não é administrar uma roça, Uma fazenda. uma ótica. Entendeu? Gerir o município é algo que você está gerindo pessoas. É uma população em busca de um serviço na qual a população não pode, 80 mil pessoas não pode gerenciar o município. Então você tem que nomear um. E tem os fiscais. Automaticamente os fiscais são os vereadores. Agora eu pergunto, eles fazem o papel de fiscalizar? Não sei. Né? Porque eu não vejo demanda para isso.
Eu nunca vi um vereador analisando contas do TCM. Pelo menos na minha época, que era físico, não. E agora, quando eu encontro algum que pergunto, isso está acontecendo em Serrinha, compete a eles analisar, né? Mas isso não me interessa, porque, felizmente, é aquilo que eu falo. Infelizmente, nós temos pessoas, né, que você sabe, de pouco conhecimento, de pouca cultura, porque o município não oferece isso. E essas pessoas precisam conhecer os problemas de Serrinha, porque elas têm problemas muito sérios. Os delas, elas não conseguem administrar, imagina ela administrar os do município. Isso é fato. Nós não temos uma população como Feira de Santana, né, que é a população independente. Ela não vive da dependência do setor público. Não. As pessoas em Feira de Santana são mais independentes que Salvador. Mas isso, doutora, é porque é muito fácil administrar a pessoa que só sabe balançar. Você sabe qual a preocupação da prefeitura agora? Não. Está uma guerra para a população de lá, uma parte da população, família, quer que coloque o nome do Colégio Modelo do Recanto em nome de Dona Maria dos Prazeres, que foi uma mulher que sim, eu conheci, Dona teve Maria. relevante serviços prestados. Conheci, Dona Maria. E a prefeitura, segundo informações, não quer. Olha o debate que eles estão pautando, com tanto problema que a nossa cidade passa. Apequenando o município, né? Infelizmente. Ainda mais. Infelizmente. E a gente sabe também, há os comentários, isso é documentado também, há uma perspectiva, a pessoa quer saber quanto se gastou na escola dessa, porque existe diversas conversas que a mesma escola em Serrinha foi um valor, e tem cidade que na mesma escola foi um determinado, o mesmo valor. Existe geralmente... Valores diferenciados no mesmo padrão de escola, né? Olha, nós temos aqui uma desapropriação que eu achei tão interessante. É algo assim fantástico. Não me diga do Cruzeiro. Do Cruzeiro. É algo fantástico, sabe? Eu não entendi até hoje aquela desapropriação quando primeiro pagou para depois fazer a tramitação correta. Eu nunca vi isso. E outra coisa, a notificação foi assim, toma aqui, aí vem por e-mail, sabe? E é algo fantástico. E o mais interessante é que o setor de tributos apresentou um laudo depois que já tinha sido pago. Já estava feito o pagamento à FCK, que é uma empresa processada com bens bloqueados por improbidade. E que fui eu que fiz a representação na época da aquisição do apartamento. Né? Que o Ministério Público Federal veio aqui e entrou juntamente com o Ministério Público Estadual. Imagina. E por incrível que pareça, existem pessoas, né, parentes ali, que era dono da área, e aí... Sabemos. Né, então, veja bem, é algo assim... Até o valor, né? Isso está também valor altíssimo, na representação. Altíssimo. Isso também está na representação, porque quando você olha o processo de desapropriação, você morre de rir. Você dá risada. Porque tudo primeiro paga, para depois fazer vistoria. E o pior, na vistoria feita pelo setor, dizia que a rua era pavimentada. E a rua no chão. Oh, meu Deus do céu, ali mesmo não. Eu conheço ali tudo. Ali era nem rede de esgoto. No meio do mato. E até hoje está do mesmo jeito. No meio do mato. Exatamente. Não, o processo de desapropriação é fantástico. E depois fizeram o processo de desapropriação daquela área lá, que é a própria... E que foi um valor menor. Todo mundo recebeu. Ninguém diga que não recebeu, que foi doação, que é mentira. Pelo menos existe o processo. Tem um rapazinho que disse que doou. Mentira, eu te mandei o processo de pagamento e o você rapazinho disse que doou. Você vai falar de onde? A escola da rodagem? Da rodagem, que doou. O pessoal chama ali de Granja de Afonso, né? É um rapaz que disse que doou. Ali... E tá lá abandonado, dentro do lixo. Normal. Não teve lá? Normal. A obra tá parada. Normal. E o mais interessante também... O mais interessante foi aquele treinamento mirim, né? Com verba do Fundef também, né? Os kits da dengue, Que beleza. Que foi feito, em vez de fazer com a verba da saúde, fizeram com a verba do precário. E pode, doutor? Que treinamento? Você conhece alguma criança que fez? Não. Então pronto. Já lhe disse tudo. Doutor Ivana, o pessoal pergunta muito a mim, eu não sou o profissional dessa área. Olha, seguro DPVAT, pago com precatório. Beleza. Dos homens. Que Seguro maravilha. DPVAT. Que maravilha. E não existe isso no plano, viu? Não. Pagamento de seguro DPVAT. Quer dizer, eles mesmos fazem o plano e descumprem. E conta de quentinha, doutor Ivan? A quentinha também não está no plano. Brincadeira. Quentinha, Pagar quentinha com dinheiro do precatório do Sim, sim. Com as escolas Meu Deus fechadas. do céu. Com escola fechada. E para quem essas quentinhas? Kits escolares. Muita gente. Para quem essas quentinhas? Não sei. Aí agora eu não sei. Eu não comi nada. E, Eu não comi. doutor Ivana, então o pessoal fica me perguntando, Silvinho,
Eu estive lá na biblioteca, eu tirei uma foto, o pessoal pergunta para mim, lá tem lá, obra para ser entregue em 2011. E por que 2021? E por que nós estamos em 2022 e não entrega? E não tem problema nenhum, não, é? Eu vou lhe perguntar, se eu poderia responder isso para as Meu pessoas que querido, me perguntam. existe aquelas coisas, existe os aditivos, né? Existem os aditivos que são feitos, E quando porém chega a placa não muda. E quando chega o cúmulo do aditivo? Não existe cúmulo de Doutora, aditivo, tem a justificativa. Ah, Só para lembrar aí, sim. no plano, a biblioteca não era para ser demolida, era Não. para ser Reformado. reformada. No plano está uma reforma da Sim, biblioteca. sim. E demoliram, colocaram no chão e agora não consegue. E os vereadores disseram o quê? Eles viram o plano? Eles leram o plano e viram que não era para derrubar? Eles estão procurando ainda, igual o rascunho da E Bíblia. agora, doutora, vai ter como concluir essa obra da rodagem, essa obra da Praça dos Esportes, essa obra aí Com a do palavra, o FNDE, o Fundo Nacional. que também está a representação está lá. Com a palavra Também. o FNDE, porque compete fiscalização deles, né? Do órgão que Bom, repassa dinheiro. você está vendo aí, senhores e senhoras, sociedade serriense, quando eu falo a verdade, eu cobro, eu não aumento, eu não minto. Eu disse ao prefeito ontem, numa fala, numa conversa pelo Zap, até conversei com o doutor Ivana sobre isso, eu disse, eu não aumento, não invento, não minto. O que a gente fala, a gente prova. E aqui estamos aqui numa mesa de pessoas que têm capacidade, que têm conhecimento de causa, que estão falando somente a verdade. Agora, Serrinha precisa saber qual é a solução. O que fazer na Ilha Baixa? Primeiro, o professor tem que se colocar na posição de pessoas competentes, como são, que estudam, Exatamente. né? E saber a sua posição, porque todo esse recurso aí é recurso da educação. E hoje 70% é Para os para os profissionais. profissionais, para os trabalhadores da educação. Seja aí de merendeira, porteiro, Pois é. hoje unificou. E não pode se deixar ao léu ou simplesmente por conta de uma representatividade de um sindicato que às vezes não nos representa. Tá? Não é dizer assim, a gente paga o sindicato, todo mês a gente descontado na folha, estamos com problema também nos precatórios do Estado, na luta, mas o Estado vai pagar porque o dinheiro está na conta. Agora, como é que o prefeito vai pagar se todo o recurso foi utilizado? Acho que tem 17 mil, a doutora que tinha nessa época aí, que nós Porque fizemos, o dinheiro né? já foi gasto. Só tinha 17 mil, todo o precatório foi gasto. Não tem dinheiro de precatório. Como é que vai concluir essas obras? Pois Mas é. veja bem, a obra não é com dinheiro precatório, não. Meu Não? amigo, não. E aí, com essa prestação de conta desse dinheiro todo? Ou cidade Não é problema milionária? meu, não. Rapaz, a Manuel fala nos grupos, rapaz, Silvinho, que cidade riquíssima problema é essa? meu, É não. dinheiro que E não deixa acaba eu mais. dizer uma coisa a você, Silvinho, a quem está nos ouvindo aqui, a doutora Ivana, a Noélia também. Eu fui para aquela prestação de contas que a prefeitura faz, de quando em quando. Eu fiz há pouco tempo na Câmara de Vereadores e lá foi mostrado, doutora, no slide, que da conta do precatório do Fundef tinha 2 milhões, salvo engano, 2 milhões e 83 mil, era 2 milhões e 89 mil, né? Um valor de 1 milhão e pouco, mais os rendimentos. Foi o que foi passado lá na Câmara de Vereadores. Você imagina quanto não rendeu durante 4 anos, 102 milhões 110. Se tivesse sido aplicado, né? É. que foi aplicado nessa época. A gente fica assim, sem saber, porque achavam que não ia dar em nada e não ia Ia se ficar por isso pagar mesmo, né? precatório, né? Mas não teve jeito, foram recursos e mais recursos, né? E os deputados que pensam no trabalhador botaram pé e, graças a Deus, eu tenho orgulho de falar de Alice, porque estava lá na linha de frente defendendo o trabalhador da educação, defendendo os precatórios. Tá? E em breve, Silvio, ela vem aqui lhe dizer o que é que vai ser feito Professora Noélia, com essa situação de precatório. professora Noélia, nós temos aqui, né, na página 2, ampliação, item 2.9,
Eu acho interessante que eles copiaram, colaram e está assim, do item 2.9 para 2.17, 2.22. É incrível isso aqui. E foi publicado desse jeito. Ampliação de bibliotecas escolares. Aí nós vamos ver aqui. Reforma física e estruturalmente as bibliotecas das unidades escolares, adquirir equipamentos imobiliários, adquirir acervo para ensino fundamental, anos iniciais e finais, reforma física e estruturalmente a biblioteca municipal. Derrubaram. Adquirir equipamentos imobiliários, capacitar profissionais a gerir as bibliotecas do município. Alguém fez capacitação para gerir as bibliotecas do município? Não conheço ninguém. Não? Nem ouvi falar do assunto. A formação continuada dos professores? Essa aí teve. Me parece que é aquele negócio do Ibradesc, né? Um curso aí. Foi uma fortuna. Não foi isso? Inclusive. Fornecido por uma empresa chamada Ibradesc, um instituto aí, né? Esse eu ouvi falar. Tem uns Não sei, tábuas, não né, sei como foi que também. terminou, mas teve. Diz que teve as duas formações aí. E adquirir equipamentos tecnológicos aplicados ao desenvolvimento pedagógico. Isso aí também não. Não viu, não? Não. E o conserto de toda a frota que estava jogada Sim. naquele lixo de Dr. Genebaldo lá dentro dos matos. Aquele monte de ônibus, tudo ônibus novos, ônibus que foi doado pelo FNDE e que tudo depedrado, sem motor, sem pneus. Eu tenho todas as fotos que antes da gente fazer essa representação eu já tinha comunicado à ouvidoria do FNDE a situação daqueles ônibus. Professora Noélia, as escolas têm ambientes de convivência? Porque no item 4.12, do item 2.26 vai para o 4.6 e depois passa para o 4.12. Aí está aqui, né, dizendo que ampliar ou implantar salas e ambientes de convivência e de prática esportiva. Que beleza. Mas está no plano do município. Não foi eu que assinei, não, foi o gestor. Está o nome dele aqui. É brincadeira o Não negócio. é da Ivana desse. Silva de Santana, não. Está o nome do gestor atual. É mole. Desse jeito. Se alguém Pois está é, falando essas- ou não está cumprindo, está no A plano. gente Exato. não inventa e não aumenta. Não, está no plano, é só Tá no pesquisar. plano, é só pesquisar. É só, ao invés de usar o WhatsApp para ficar falando besteira, abre um pouco assim, né? O Diário Doutor Oficial. do Ivana, município. Exato. nós temos muito pouco tempo. Eu queria saber assim, o que é que Noélia tem para acrescentar mais, que eu quero deixar também doutor Ivana fazer o arremate. Nós temos muitas Aqui coisas é que a muito gente pouco tem tempo, lutado, né, para trazer para a Serrinha. E tem Infelizmente, algumas. nós estamos no horário eleitoral, não podemos falar em nomes de políticos que são candidatos. Desejamos boa sorte para todos eles, mas a gente pode falar dos nossos projetos, De nossos dos trabalhos, nossos né? trabalhos, né? A gente E- tem feito um trabalho muito gratificante, né? Nós estamos atualmente com um curso no Centro Social Urbano, onde 20 jovens estão fazendo um curso de mecânica de motocicleta. Você sabe Que que beleza. é uma demanda muito grande, Serrinha. Todo mundo tem uma moto, todo mundo tem uma moto Muito velha. bom. É, Seria às vezes- papel da prefeitura estar fazendo isso permanentemente em outros cursos de qualificação profissional. a gente Mas não faz. A gente tem trazido muito curso, trouxemos curso lá para o Quilombo de tratorista, porque Esse do recebemos, RG para você então? recebemos o trator RG Verdade, também, Muito interessante. né? Que é bom trouxemos, ver, muita gente está querendo. solicitamos o retorno, Olha, porque velho, não deu para atender a qual tem, pelo população amor de toda. Deus. Nós fomos Eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar uma data com você só para a gente tratar de ações. Hoje a gente veio mais especificamente para conversar sobre esse assunto, desses problemas que são bombas, verdadeiras bombas na cidade de Serrinha. Inclusive um amigo meu mandou uma placa, mandou num card, ó, visite Serrinha antes que ela se acabe. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, botei a mão na cabeça. mas a gente precisa muito das problema. mãos e a luta para a Serrinha melhorar. Exatamente. Não se acaba. Né? Cada um faz uma parte e aí a gente vai conseguindo melhorar, porque se a gente for esperar só pela gestão pública, eles têm mais interesse em se auto-beneficiar do que ajudar a população. E com isso a situação está aí grave, pessoas morrendo de fome. Morrendo Tem de pessoas morrendo de fome nessa cidade, de frio, nessa situação que está. Meu Deus do céu. E Imagina. a gente não Que vê absurdo. assim, esse apoio que a população realmente merece. Né? Então precisamos, porque assim, eu, graças a Deus, tenho lutado e tenho trazido muita coisa. Nós tem uma moça, Né? tem uma senhora de 32 anos, mais ou menos, passa morando na Bela. Todo dia à noite ela tá lá, ela se penteia, se olha no espelho, se arruma. Depois ela arruma a caminha dela com
papelão. Eu tenho um mês batendo na tecla e nas redes sociais, falando com a Secretaria de Ação Social. Eles nunca se preocuparam de mandar fazer pelo menos uma visita. Isso É é complicado. Isso é muito dói o complicado. coração. A Secretaria A de Ação gente Social tem- tem que funcionar, gente. Você tem que ter amor ao próximo. E onde estão as políticas públicas de ação social? Cadê o conselho? Cadê o conselho? Não é, Pois não? é, eu mesmo sinto falta da minha presença e da minha atuação enquanto conselheira. Eu também. Eu fui Porque- até presidente do conselho, né? Né? Olha, eu vou te falar Sim. uma coisa. Eu vou falar aqui no nome de duas pessoas. Professor Luizinho, quando ele era secretário de Sim, Ação Social, sim. e Juriti. Sim, sim. Eu sentava lá com eles, que eu fazia parte do conselho. Era uma reunião fantástica. É. E nós resolvemos muitas coisas. Faz muita falta. Por incrível que pareça, o professor Luizinho e Juriti, eu e mais uma equipe que tinha, era atuante, não se conserta, mas algumas coisas foram resolvidas. O Dandara, né, a busca da delegacia de receber as mulheres vítimas, né, de violência, era algo constante. Juriti era extremamente empenhado e Luizinho também. Não só isso, mas também as outras pessoas mais simples. A secretaria era muito voltada às pessoas com menos condições Com financeiras. certeza. Eu sou testemunha Não disso. é porque eu degladiava um pouco que eu vou tirar a qualificação e a qualidade daquela secretaria naquele período. Exatamente. Existiam muitos planos, muitos projetos, Nós muitos íamos pra programas. rua. Inclusive, você vê que naquela época você tinha várias contas, porque você tinha dinheiro de tudo quanto é lado. Isso aí depende muito da gestão. E eu acho que essa gestão, E também da secretaria quem está à frente. É, Né? Porque essa assumir gestão, um cargo ela- de secretário é aquilo que eu falo. Quem não tem conhecimento de gestão pública, uma coisa é você gerenciar sua cozinha, sua casa, você trabalhar como professor, outra coisa é você gerenciar pessoas. E gerenciar algo na qual você tem que ser o ícone de tudo. doutor Noélia, e até quando a gente vai conviver com essa presença da Polícia Federal em Serrinha, a CGU? Meu Deus do céu. A gente CGU não vem. A gente não CGU, aguenta por mais. essas representações, não vem mais. Olha, eu vou dizer para você, a CGU, na minha opinião, é um dos órgãos mais Sérios. corretos Sérios, né? da União. Da União. São técnicos fantásticos, Profissionais. profissionais. Não adianta querer enrolar, tirar os livros da secretaria, botar nesse colégio aqui na casa do doutor Hamilton, pegar material de construção, levar para a zona rural, ali para a região, sabe? E ficar dormindo fora de casa com medo que a polícia venha levar. Não adianta. Existe um monitoramento, a tecnologia da Polícia Federal hoje é do FBI, é via satélite. Nós estamos aqui conversando, a 3 quilômetros eles podem ouvir nossa conversa e monitorar nosso celular, não adianta tirar bateria nem chip. Não adianta Quem mais. faz isso dá pena. Não conhece a tecnologia usada hoje pelo FBI, que o Brasil tem, que é algo ligado à tecnologia da NASA. A Polícia Federal hoje tem, é uma polícia muito bem esquematizada. A Polícia É Federal. bem estruturada, né? Extremamente bem Tá de estruturada. parabéns à Polícia Federal. Como a CGU. Sim. Mas a CGU, o conhecimento técnico daqueles profissionais é fantástico. Você está falando com ele, está entrevistando você, ele sabe se você está mentindo ou não. Não adianta enganar, porque ele já tem tudo. Tudo Mas montado. nem Tudo. isso faz com que as pessoas Não inibe. temam, né? Não é temer. É temer, tinha não, que temer antes não pra é poder- temer. É agir de forma correta, para depois não ficar tomando Rivotril e uísque para dormir. Pois É é, complicado. também tem essa situação. Entendeu? Essa situação. Rivotril e... Agora a Ivana não vai poder mais trazer remédio do Japão, né, que não entrava no Brasil. Então é Rivotril e uísque para dormir. Agora eu durmo bem, viu? E o tem que ter receita, viu? Não pra quero comprar. nem saber. Agora, Eu não tomo. Sim, Ivana, sabendo da rigidez que é a fiscalização desses órgãos. Desde que e provocados, né? Essas verbas que são chamadas de verbas que são carimbadas, que são de uso exclusivo a que vem já definido, e essas pessoas utilizam como se fosse a sua casa. Nós temos situações em Serrinha, nós temos a situação mais grave em Serrinha, a situação do nepotismo, porque quem está gerenciando as contas, quem está gerenciando a secretaria são os parentes, Brincadeira. né? A Câmara de Vereadores nunca tomou pé disso. Saiu uma lista aí, Silvinho, você foi quem me mandou, uma lista de pessoas Fantasmas. que recebem dinheiro do município e que não trabalha, faz até vergonha. Deus me livre que meu nome tivesse ali, que eu acho que eu infartava, né? Porque a pessoa está recebendo dinheiro sem trabalhar. Isso é uma vergonha. Senhoras, dona de casa, mãe de político, isso é um verdadeiro absurdo, né? Porque
O que foi que aconteceu depois daquela folha ali? Alguém representou? Não. Não? Quem foi que tirou algum daquela folha? De onde veio aquilo ali? De onde veio aí? Como apareceu Né? aqui? Não surgiu. Tá ali, é a cooperativa que está ligada, pronto, tem que representar. Tem que ser representado e tem que tirar esse povo, porque o dinheiro é do povo, o dinheiro é de Você Serrinha. fala um número de aposentados muito grande. Pois né? é. Se é aposentado, E está tirando a trabalhando? oportunidade de outras pessoas. Está trabalhando? Que Pelo menos está trabalhando. O pior é aquele que está aposentado, que está lá morando em Salvador, que tá passeando e que nunca prestou serviço em local nenhum, recebendo o dinheiro do povo. Noela, muito obrigado. Eu vou remarcar com você para a gente bater um papo que legal, viu? Ok, Silvinho, Valeu. muito obrigada. Tenha uma boa tarde a Manuela. todos. Eu vou, parabenizar a Noélia também aqui e perguntar à doutora Ivana. Doutora, eu tenho essa curiosidade. Eu queria saber por que foi que doutora Ivana Santana deixou a gestão. Ixi, que pergunta. Veja bem, eu nunca quis fazer parte. Eu fiz a parte da política, fiz a transição, mas eu tenho isso escrito. Inclusive, quando eu comecei a notar, no início assim, Doutor, nós algum temos um desvio, minuto, viu? algum desvio de conduta, eu tenho inúmeros pedidos protocolizados, que eu sempre guardo, né? Pedindo para ser exonerada. Quando eu vi que não exonerava, eu deixei, eu saí. Saiu, abandonou. Mas eu pedi, está por escrito. Mandei para o secretário de administração, secretário de finanças, para o próprio gestor, pedidos meus. Meus. Então, e eu, veja bem, Noélia falou algo aqui interessante. Eu tenho um documento de mais de 90 páginas, documento público, que eu fiz uma promessa a uma pessoa que eu guardaria isso. Pro resto da vida. Não, que eu guardaria. E ele me pediu que só utilizasse se acontecesse isso. E eu tenho lá, é algo assim, são vídeos, áudios Ixi. e documentos e fotos. E fora a conversa dele, que acaba com tudo. Tem gente que ia sair preso. Então levasse para a Polícia Federal, a polícia já vinha buscar. Sair algemado. Várias pessoas, viu? Eu quero te agradecer a Deus, a você, Josman, a doutora Ivana, a Noélia, a Emanuel. Obrigado, doutora. E vai haver nova oportunidade pra gente, tá bom? Não, muito obrigada. E aquela história, aquilo que eu falo. Meu avô e meu pai, eu sou filha e neta de machos. Não tenho medo de ninguém. Quem tiver a fim de conversar ou achar ruim, eu moro na rua Rafael Oliveira, 55. Agora, não tenho medo e só respeito a quem me respeita. O recado foi dado. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigado. E até que dia, Emanuel? Quarta-feira. Se Deus quiser. Amém. A cidade fica feliz, ainda tem gente que Essa doutora Ivana não é fácil, não.